Muito bem, amados irmãos, a paz de Jesus para todos. Estamos hoje aqui mais um dia, mais uma manhã, na presença do nosso Senhor Jesus. E hoje, nesse dia 10 de junho de 2019, nós vamos estar lendo aqui a Crônicas, segunda Crônicas de 5 a 7, em nome de Jesus. Segunda Crônicas de 5 a 7. Segunda Crônicas de 5 a 7. Do 5 ao 7, em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso. Ó meu Senhor, no nome de Jesus, meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais essa manhã na tua presença, Deus. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai. Ó meu Senhor, por esse novo dia que o Senhor me dá, Senhor. O Espírito Santo de Deus, ó meu Pai, me ajuda agora, Senhor, na leitura da Tua Palavra, Senhor. Venha falar comigo, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, assim eu te peço, meu Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. 5. Aleluia, Jesus. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi seu pai, prata e ouro e todos os utensílios, e pôs-los entre os tesouros da casa de Deus. A arca é levada para o santuário do templo. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciões de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciões de Israel e os levitas. E os levitas levaram a arca e fizeram subir, com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os que fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha consagrado com ele de diante da arca, sacrificaram carneiros e boi, que se não podiam contar nem numerar, por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíam para as portas dos varais da arca, para as portas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora. E os varais estão ali até o dia de hoje. Na arca não havia senão somente 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. Sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se achavam se sacrificaram sem guardarem as suas turmas, e quando os levitas, cantores de todos eles,
isto é, Asaf, Enan, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar. E com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantavam a sua voz com as trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Salomão abençoa o povo e dá graças ao Deus de Israel. Então disse Salomão: o Senhor tem dito que habitaria nas trevas. Eu te tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma, senão as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel. Porém escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração edificar uma casa ao Senhor, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto tivesse no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no seu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho que há de edificar de ti, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou. Porque eu me levantarei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao Senhor, ao nome do Senhor, Deus de Israel, e pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. Aleluia, Jesus. A oração de Salomão. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte da tenda da congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal, de 5 côvados de comprimento, e de 5 côvados de largura, e de 3 côvados de altura, e pôs-se no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se perante toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu, e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem os céus na terra como tu, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardastes ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, porque tu falas, porque
porque tu pela tua boca o disseste e pela tua mão o cumpriste, que se vê nesse dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo, faze a teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: nunca faltarás de ti varão de diante de mim, que se ausente sobre o trono de Israel, tão somente que os filhos guardem o seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste de diante de mim. Agora, Senhor, Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que tem edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tudo o lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, ele impuser juramento de maldição para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante esse altar nesta casa, ouve tu, então, desde o céu, e age e julga a teus servos, pagando o ímpio e lançando o seu preceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo de Israel for ferido de diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus perante e perdoa os pecados do teu povo de Israel, e faze-os tornar a terra que tens dado a eles e a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem o teu nome e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e de teu povo de Israel, e ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá a chuva sobre a terra, que deste ao teu povo em herança. Aleluia, Jesus. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos, ou lagarta, cercando a alguns de seus inimigos nas terras das portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração, toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam
para andares nos teus caminhos todos os dias que vierem da terra que deste a nossos pais, assim também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, mas que vier de terras remotas por amor de teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo ele e orando nessa casa, então ouve tu desde os céus dos céus, assentado na tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo de Israel, a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os teus inimigos pelo caminho que os enviarem e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e entregares diante do inimigo para que os cativarem e os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra de onde forem levados em cativeiros, tornarem para si e se converterem, e na terra do teu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente fizemos e impiamente procedemos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a tua alma, e na terra do seu cativeiro a que os levarem presos e orarem para a banda da sua terra que deste a seus pais, e deste cidade que escolhesse, e desta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó Deus, esteja os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor, e entra para o teu aposento, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos para a salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faça virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. 7. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. E acabando de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com os rostos em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 20.000 bois, de ovelhas 20.000, e o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, com instrumentos músicos do Senhor,
que o rei tinha feito para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito não poderia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E assim naquele tempo celebrou Salomão a festa a festa 7 dias, e todo Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. E ao dia 8º celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar, e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, o rei deixou ir o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo de Israel. Deus aparece a Salomão pela segunda vez. Ele faz promessas. Aleluia, Jesus. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia, Jesus. Seja assim na minha casa. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízes, também confirmarei o trono de teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltarás varão que domine em Israel. Porém, se converteres, se vós vos desviares e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes servidores a outros deuses, e vos prostardes a ele, então os arrancarei da minha presença que lhe dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja provérbio e mote entre todas as gentes, que desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: porque fez o Senhor assim com esta terra e com essa casa, e dirão, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais,
que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo esse mal. Pois bem, amados, então finalizamos aqui a leitura da palavra do Senhor nessa manhã. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, pela leitura da tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, que nessa manhã, Pai, o Senhor possa permanecer comigo, Senhor. Que a tua presença, Senhor, possa permanecer sobre mim. Que os teus anjos, Senhor, possam estar diante de mim, Senhor. Guardando essa casa, Senhor. Guardando a minha família, guardando os meus irmãos, os familiares da Cláudia, todos os irmãos, Senhor, todos aqueles que estão pedindo ajuda, ouve a oração agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa me levar, Senhor, em segurança ao meu trabalho, Senhor, me livrando, Senhor, de todo mal, todo perigo, iluminando a minha vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai, não me deixa, Senhor, que a tentação venha entrar na minha vida, que o pecado venha entrar no meu coração, Senhor, ou na minha mente, Senhor, mas me ajuda, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, que o meu dia venha ser uma bênção, Senhor, na tua presença. Assim eu te peço, meu Senhor, e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.